Quantas vezes você sentiu que a sua paz está pendurada em uma única pessoa? Quantas vezes você olhou para uma tela esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal, como se o seu coração não pudesse descansar até recebê-lo? Você tenta seguir com o seu dia, tenta parecer forte, tenta dizer que não está acontecendo nada, mas por dentro você sabe que está, porque quando alguém se afasta, algo dentro de você se desorganiza e nem sempre você sabe como explicar. Talvez você tenha se julgado por sentir isso. Talvez tenha se chamado de fraca, intensa, necessitada, dependente. Mas hoje, Deus não vem para te humilhar por essa sede. Ele vem para te mostrar por que você a tem e por que nenhuma pessoa conseguiu preenchê-la por completo. No Salmo 46, versículo 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso significa que o lugar seguro que a sua alma tem buscado com tanta desesperação realmente existe, mas não está nas mãos humanas. Está em Deus. Esta mensagem não chega para arrancar o seu coração, mas para levá-lo ao único lugar onde pode descansar sem medo. Então fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você entende a sua necessidade de amor, de segurança e de paz. E antes de continuar, escreva nos comentários esta declaração: minha paz está em Deus. Escreva com fé. Escreva como uma decisão. Respire fundo. E agora sim, vamos juntos ouvir o que Deus quer dizer a essa parte de você que está cansada de buscar nas pessoas aquilo que só o céu pode dar. Número 1, essa sede que nenhuma pessoa pode saciar. Você conhece essa sensação? Esse momento em que, mesmo estando rodeado de gente, por dentro você sente uma espécie de vazio que não se cala. Como se o seu coração estivesse procurando um lugar onde se deitar sem medo. Um peito onde descansar sem pensar que a qualquer momento tudo pode mudar. Não é exagero, não é drama, não é fraqueza. É uma sede real. É a alma buscando segurança, buscando descanso, buscando algo firme em meio a tanta instabilidade. E aqui está o mais profundo de tudo. Essa necessidade não nasceu porque você está quebrado. Nasceu porque você foi criado para viver unido a Deus. Essa sede não apareceu para te empurrar a depender de uma pessoa, mas para te levar de volta àquele que pode te sustentar sem falhar. Mas muitas vezes você pega essa sede santa e a leva a poços errados. Começa a buscar em uma voz humana aquilo que só a voz de Deus pode afirmar. Começa a pedir a alguém que te faça sentir completo, seguro, valioso, em paz. E por um momento parece funcionar. Por um momento uma ligação te acalma, uma mensagem te levanta, uma promessa te tranquiliza. Mas depois o vazio volta, depois o ruído volta, depois aquela ansiedade volta e te faz correr outra vez atrás de alguém. E você pensa que precisa de mais atenção, mais carinho, mais presença, mais provas, mais palavras, mas não. Nem sempre é falta de amor humano. Às vezes é fome espiritual disfarçada, de apego. Às vezes você não está precisando de mais de alguém. Está precisando voltar para Deus. Por isso, esse tema dói tanto. Porque quando você faz de uma pessoa o seu refúgio, também faz dos silêncios dela a sua tempestade. Quando faz de alguém a sua fonte, qualquer distância te seca, qualquer mudança te desorganiza, qualquer frieza te quebra por dentro. E então você vive cansado, porque está tentando tirar descanso de um lugar que nunca foi projetado para carregar o peso da sua alma. O Salmo 62, 5 e 6 diz com uma clareza que confronta, mas também cura: alma minha, somente em Deus repousa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu refúgio, não serei abalado. Leia outra vez por dentro. Somente. Não diz principalmente. Não diz às vezes.
Não diz em Deus e também na reação das pessoas. Diz somente, porque existe um descanso que nenhuma pessoa pode te dar, por melhor que seja, por mais que te ame, por mais que queira ficar. Nenhum ser humano foi criado para ser a sua rocha. Nenhum ser humano foi chamado para ser a sua salvação. Nenhum ser humano tem ombros suficientemente fortes para sustentar o lugar que pertence a Deus. É como um copo com uma rachadura invisível. Você coloca água e parece que enche. Fica bonito por um momento. Até te convence. Mas depois de um tempo, você olha de novo e está vazio outra vez. Então corre para enchê-lo de novo. Mais atenção, mais mensagens, mais explicações, mais necessidade, mais exigência. Mas o problema não era a quantidade de água. O problema era a rachadura. E essa rachadura não é selada por uma pessoa, é selada por Deus. Só Ele pode tocar a parte de você que sempre tem medo de ficar sozinha. Só Ele pode falar com essa parte cansada, que não sabe descansar se não está sendo confirmada por alguém. Pense em uma criança pequena. Depois de comer, já foi alimentada. Já não tem fome. Já recebeu o que precisava. Mas continua nos braços da mãe, não porque falte comida, mas porque encontrou descanso. Não chora, não luta, não exige. Apenas fica ali, apoiada, tranquila, respirando em paz. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer que você viva desesperado, mendigando segurança em cada relação. Quer que você aprenda a repousar. Quer que a sua alma pare de correr de porta em porta, procurando que alguém a sustente e que finalmente descubra que sempre houve braços abertos, esperando por ela. Na próxima vez que você sentir essa urgência de procurar alguém para se sentir completo, não corra tão rápido. Pare, faça silêncio. Coloque a mão sobre o peito. Respire devagar e diga, mesmo que no começo a sua voz trema: alma minha, repousa somente em Deus. Não como uma frase religiosa, como uma decisão, como um retorno, como uma verdade que o seu coração precisa ouvir até acreditar. Porque a sede que você sente não é sinal de que precisa de mais de alguém. É sinal de que precisa de mais de Deus. E hoje, Ele te sussurra com ternura: meu filho, minha filha, pare de correr. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. No Êmero 2, o que você aprendeu antes de ter palavras. Antes de você conseguir explicar o que sentia, o seu coração já estava aprendendo. Antes de dizer, tenho medo, não me deixe, olhe para mim, me abrace, algo dentro de você já estava tirando conclusões sobre o amor. Você olhava o mundo com olhos pequenos, mas com um coração que registrava tudo. Registrava quem vinha quando você chorava. Registrava quem ficava vezes, e mesmo sem palavras para nomear isso, por dentro já estava sendo escrita uma história. Talvez você tenha aprendido que o amor era próximo, ável, suave. Talvez quando você precisava de consolo, alguém chegava e o seu coração começou a descansar. Começou a acreditar que podia confiar que não precisava lutar para ser visto, que não precisava se quebrar para que alguém o recolhesse. Mas talvez não tenha sido assim. Talvez tenham existido ausências que ninguém explicou. Talvez tenham existido silêncios longos demais. Talvez tenham existido braços que às vezes estavam e às vezes não. E então o seu coração, sem entender muito, aprendeu outra lição. Para que me amem, eu preciso me esforçar. Para que não me deixem, eu preciso me agarrar. Para me sentir seguro, eu preciso antecipar tudo. E o mais forte é que esse aprendizado não ficou lá atrás, não ficou guardado em um canto da sua infância, como uma foto antiga. Não, ele continuou caminhando com você, entrou nas suas amizades, entrou na sua maneira de amar, entrou na sua forma de reagir quando alguém demora a responder, quando alguém muda o tom, quando alguém se afasta um pouco. Entrou até na sua relação com Deus. Porque às vezes você diz que crê nele, mas por dentro vive como se tivesse que conquistar
a proximidade dele, como se o amor dele dependesse do seu desempenho. Como se orar fosse uma forma de evitar que ele se afaste, em vez de ser o lugar onde você descansa porque sabe que já é amado. E é aí que Deus quer tocar você hoje. Não para te envergonhar, não para dizer que você fez tudo errado, mas para te mostrar que muitas das suas lutas de hoje têm raízes muito antigas. Raízes que se aprofundaram quando você era pequeno demais para se defender. Por isso, o Salmo 139, 13 e 14 é tão poderoso quando diz: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Você vê o que isso significa? Deus não te conheceu quando você já estava ferido. Deus não te encontrou depois do dano. Deus estava ali antes. Ele te viu quando ninguém podia ver o que estava sendo formado dentro de você. Ele conhece o fio exato onde o medo começou. Ele sabe em que canto do seu coração foi escrita essa mentira que ainda te persegue. É como uma casa construída sobre fundamentos tortos. Você chega à vida adulta e tenta construir algo bonito por cima. Tenta um relacionamento saudável. Tenta confiar. Tenta parar de pensar demais. Tenta amar sem medo, mas tudo se inclina, tudo rende, tudo parece instável. E você começa a se culpar pelo que constrói em cima. Diz: de novo eu estraguei isso, de novo eu reagi mal, de novo eu senti demais. Mas Deus olha para você com compaixão e diz: o problema não começou no teto, começou embaixo. Deixe-me entrar nos fundamentos. Deixe-me tocar o que se torceu quando você ainda não tinha voz. Deixe-me reparar o que você aprendeu em silêncio. Porque uma parte de você ainda age como aquele coração pequeno que não sabia se alguém iria chegar. E por isso, às vezes você exagera uma distância. Por isso, às vezes dói tanto uma mudança mínima. Por isso, às vezes você confunde amor com tensão e paz com abandono. O antigo ainda fala, mas não precisa continuar governando. Hoje você precisa fazer a si mesmo uma pergunta com muita honestidade e sem se esconder. A forma como você busca amor e segurança se parece mais com a paz de Deus ou com o desespero de alguém que tem medo de ser abandonado. Não responda rápido. Fique aí por um momento. Deixe a verdade subir, porque quando você a nomeia, ela deixa de se mover na escuridão. E escute isto com o coração aberto. Você não pode mudar o que aprendeu quando criança, mas Deus pode reescrever o que o seu coração acredita sobre o amor. Ele pode te ensinar que a presença dele não sobe e desce conforme o seu desempenho. Ele pode te mostrar que você não precisa correr atrás do afeto dele, porque você já foi visto, já foi formado com ternura, já foi amado desde o princípio. E quando isso começa a curar, você deixa de viver mendigando segurança. Começa a descansar. Começa a reconhecer que nem todo afastamento é rejeição, que nem todo silêncio é abandono, que nem toda espera significa perda. Porque agora você não está interpretando a vida a partir da ferida, mas a partir da verdade de Deus. E esses padrões se manifestam de formas muito concretas. Vamos falar sobre eles, porque quando você os reconhece, eles deixam de te controlar. No Número 3, os 4 rostos do coração ferido. Quero que você se olhe com ternura enquanto escuta isso. Não com dureza, não com vergonha, não com aquela voz interna que te acusa por sentir demais ou por se fechar demais. Apenas olhe para si com honestidade, porque muitas vezes você mesmo não entende por que reage assim. Não entende por que um silêncio te abala tanto, porque uma distância te desorganiza. Porque às vezes você anseia por amor com toda a sua alma e outras vezes levanta um muro para que ninguém te toque. Mas Deus entende. E hoje quer trazer luz onde você só via confusão. Existe um rosto do coração ferido que se apega. Você o conhece bem se alguma vez sentiu que quando alguém se afasta, mesmo que um pouco, algo dentro de você entra em pânico. É esse coração
que precisa de confirmação constante, que não descansa com um "eu te amo" de ontem, porque precisa de outro hoje. Que olha o telefone, relê mensagens, interpreta tons, imagina perdas antes que aconteçam. Por fora parece amor intenso, mas por dentro muitas vezes é medo. Medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente. Medo de que se você não fizer algo, se não insistir, se não implorar, se não se agarrar, vão te soltar. E você vive cansado, porque amar assim não parece descanso. Parece correr atrás de algo que sempre parece escapar. Existe outro rosto que parece completamente diferente, mas também nasce de uma ferida. É o coração que levanta muros. O que aprendeu a dizer: eu consigo sozinho, não preciso de ninguém. Não vou me expor, não vão me ferir de novo. Esse coração se mostra forte, sereno, até frio às vezes, mas não porque não precise de amor. Pelo contrário, precisa tanto que tem medo de precisar. Então se protege antes do tempo. Fecha a porta antes que alguém tenha a chance de ficar. E não fecha só para as pessoas. Às vezes também fecha para Deus. Porque se aproximar de verdade implicaria confiar. E confiar parece coração, parece perigoso. E depois há esse rosto tão confuso, tão cansativo, tão difícil de explicar. O coração que quer se aproximar e se afastar ao mesmo tempo. Você dá um passo em direção ao amor e depois recua, abre a porta, mas quando sente que alguém realmente começa a entrar, se assusta. Diz que quer intimidade, mas quando a intimidade aparece, algo dentro de você se tensiona. É como ter sede e ao mesmo tempo medo da água. Como ficar na beira dizendo que quer nadar, mas recuar cada vez que as ondas tocam seus pés. Esse coração sofre muito, porque anseia pelo que teme e teme aquilo que anseia. Mas existe um quarto rosto, e esse é o rosto que Deus desenhou. O coração que pode amar sem se desesperar. O coração que pode estar sozinho sem sentir que desaparece. O coração que pode dizer: eu te amo, sem transformar isso em sem você eu não existo. O coração que confia sem controlar, que se entrega sem se perder, que descansa sem vigiar cada movimento do outro. Esse coração não é frio, não é distante, não é indiferente. É um coração seguro, um coração que encontrou em Deus o lugar de descanso que antes tentava arrancar das pessoas. Por isso, Jeremias 17, versículos 9 e 10, diz algo tão profundo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. Que alívio Deus dizer isso, porque às vezes você nem sabe se entender, só sabe que reage, só sabe que algo se ativa. Só sabe que você se irrita, se fecha, implora, controla ou foge. Mas Deus vai mais fundo. Ele não fica na reação. Ele vê o medo por baixo da raiva. Vê a tristeza por baixo do controle. Vê a ferida por baixo do muro. E quando ele examina o seu coração, não é para te condenar, é para te curar. Ele não vem com castigo nas mãos, vem com remédio. É como se você tivesse usado uma máscara por tantos anos que já esqueceu o seu próprio rosto. A máscara do estou bem. A máscara do eu sou forte. A máscara do eu apenas amo intensamente. Mas debaixo de todas essas máscaras ainda existe uma parte de você que só queria ouvir: estou aqui, não vou embora. E hoje Deus te diz exatamente isso. Tire a máscara. Você não precisa impressionar aquele que já te conhece. Não precisa fingir força diante do Deus que viu suas lágrimas antes de caírem. Ele conhece o seu verdadeiro rosto e não recua. Ele olha para você por completo, sem maquiagem, sem defesa, sem explicação. E ainda assim te ama. Então hoje, não se julgue. Apenas reconheça. Qual desses rostos mais se parece com você? O que se apega? O que levanta muros, o que se aproxima e foge, ou esse coração saudável que Deus quer formar em você? Diga com simplicidade: Senhor,
Tu conheces o meu coração melhor do que eu. Mostra-me o que preciso ver, porque o primeiro passo para a liberdade não é ser forte. É ser honesto com Deus sobre o que você realmente sente. E agora vem uma pergunta ainda mais profunda. De onde vêm essas feridas? Para muitos de nós, a resposta está mais perto do que pensamos. Número 4. A ferida que te deixou quem devia te proteger. Isso que vou te dizer pode doer, mas às vezes a verdade dói antes de curar. Muitas das feridas que hoje te fazem depender emocionalmente não começaram em um relacionamento amoroso, não começaram na vida adulta, não começaram quando alguém partiu seu coração há alguns anos. Começaram muito antes, no lugar onde você deveria ter aprendido que o amor era seguro. Em casa, no olhar de quem deveria te proteger, nos silêncios de quem deveria te abraçar, nas ausências de quem deveria ficar. Talvez o seu pai estivesse fisicamente perto, mas emocionalmente distante. Talvez o corpo dele estivesse à mesa, mas o coração nunca chegava de verdade. E você cresceu sentindo que o amor era algo que sempre precisava ser perseguido, algo que não ficava parado. Algo que precisava ser conquistado com esforço, com resultados, com obediência, com silêncio, com desempenho. E agora, sem perceber, se repete isso nos seus relacionamentos. Corre atrás de quem se afasta, se desespera quando alguém muda. Sente que, se não fizer mais, se não der mais, se não insistir mais, vai perder o amor outra vez. Ou talvez tenha sido diferente. Talvez a sua mãe tenha te amado sim, mas de uma forma que te ensinou a desaparecer dentro do amor. Talvez tenha te mostrado, sem dizer diretamente, que amar era carregar tudo, suportar tudo, se adaptar a tudo, ceder sempre, se partir em pedaços para que os outros ficassem bem. E agora você tem dificuldade de colocar limites sem sentir culpa, tem dificuldade de dizer não sem se sentir egoísta. Tem dificuldade de reconhecer que um relacionamento te faz mal, porque dentro de você ainda vive essa ideia de que uma boa pessoa suporta, se sacrifica e se cala. Talvez na sua casa não se falasse sobre o que doía. Talvez te ensinaram que os problemas devem ser escondidos, que o importante é aparentar que está tudo bem, que chorar é exagero, que pedir ajuda é fraqueza. E então você cresceu acreditando que as suas feridas precisavam ser vividas em segredo, que a sua dor era um peso para os outros, que abrir o coração era perigoso, que confiar demais era se arriscar a ser envergonhado. E hoje você carrega sozinho coisas que nunca deveria ter carregado sozinho. Você precisa ouvir isso com muita clareza. Entender de onde vem a sua ferida não é o mesmo que viver culpando seus pais. Não se trata de apontar o dedo. Não se trata de transformar o passado em uma prisão. Trata-se de abrir os olhos. Porque eles também foram pessoas feridas, limitadas, incompletas. Fizeram muitas coisas a partir do que sabiam, do que receberam, do que nunca curaram. Mas, ainda que você possa compreender isso, também precisa reconhecer uma verdade importante. Nem tudo o que você aprendeu sobre o amor em casa era verdade. Nem tudo o que te mostraram era saudável. Nem tudo o que você viu merece ser repetido. E aqui entra uma promessa que muda o ar desta conversa. No Salmo 27, versículo 10, lemos: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Que palavra tão terna! Acolherá. Não diz apenas que Ele vai te observar de longe. Não diz que vai te dar uma instrução e seguir adiante. Diz que vai te acolher. Como quem encontra uma criança ferida à beira do caminho, a levanta com cuidado e a traz para o peito. Como quem não ignora o abandono, mas intervém com compaixão. Onde o amor humano falhou, Deus não recua. Onde alguém não soube te sustentar, Deus se inclina até você. Pense em uma árvore que cresceu torta, porque quando era pequena, ninguém colocou um apoio ao lado dela. Ninguém a guiou. Ninguém a sustentou enquanto era frágil. O vento foi empurrando, e o tronco se inclinou.
Agora essa árvore já é grande e de longe parece que nasceu assim, como se essa forma fosse a sua identidade. Mas não. Essa inclinação conta uma história. Conta que faltou apoio quando mais precisava. E ainda assim essa árvore não está condenada. Ainda pode viver. Ainda pode dar fruto. Ainda pode ser sustentada. Só precisa de um novo apoio, firme, constante. E Deus hoje te diz exatamente isso. Apoie-se em mim. Eu sou o apoio que você não teve. Eu não vou me mover quando o vento soprar. Eu não vou te soltar quando a sua alma tremer. Por isso hoje você pode fazer uma oração simples, mas profundamente curadora. Pode dizer: Senhor, não venho culpar os meus pais. Não venho ficar preso ao passado. Mas venho te pedir que repares em mim aquilo que o amor inconsistente construiu. Cura o que se torceu. Corrige o que aprendi errado. Ensina-me a amar sem me perder e a receber amor sem medo. A sua história explica as suas feridas, mas não precisa definir o seu futuro. E há algo ainda mais profundo que você precisa enxergar. Esses padrões não afetam apenas como você se relaciona com as pessoas. Também afetam como você se relaciona com Deus. No Homero 5, quando a sua ferida distorce a imagem de Deus. Aqui é onde tudo se torna mais profundo, mais delicado, mais sério. Porque a ferida não entra apenas em como você ama uma pessoa, como reage quando alguém se afasta ou como se apega quando sente medo. A ferida também tenta se colocar entre você e Deus. Tenta te emprestar olhos equivocados, para que você olhe para o Pai através da dor que outros deixaram. E quando isso acontece, você começa a se relacionar com Deus não a partir de quem Ele realmente é, mas a partir do que o seu coração ferido teme que Ele seja. Se você cresceu com um pai exigente, talvez dentro de você tenha se formado a ideia de que o amor sempre se conquista, que você precisa se comportar bem para ser aceito, que o carinho vem depois do esforço, que, se falhar, decepciona, e sem perceber, você leva essa mesma lógica para sua vida espiritual. Você ora sim, mas às vezes mais por medo do que por descanso. Você serve sim, mas às vezes mais para se sentir aprovado do que por amor. Você se aproxima de Deus como quem se apresenta diante de alguém que está avaliando tudo, anotando cada erro, esperando que você tropece para retirar o favor. E então viver com Deus deixa de ser refúgio e passa a ser pressão. Se você cresceu com um pai ausente, talvez sinta outra coisa. Talvez não veja Deus como duro, mas como distante. Como alguém que existe, mas não chega a se aproximar. Como alguém que outros parecem ouvir com clareza, mas você não. Você ora e sente que as suas palavras batem no teto e voltam vazias. Lê a Bíblia, mas por momentos pensa que as promessas são para todos, menos para você. Vê outras pessoas falarem de intimidade com Deus e se pergunta por que para você é tão difícil senti-lo perto. Não porque ele tenha ido embora, mas porque a ausência de ontem deixou uma sombra que hoje tenta cobrir o rosto dele. E se você cresceu com um amor inconsistente, com momentos de ternura misturados com rejeição, com proximidade em um dia e frieza no outro, então talvez a sua relação com Deus também tenha se tornado uma montanha-russa. Há dias em que você sente que Ele te ama e outros em que duvida de tudo. Há momentos em que ora com confiança e outros em que se esconde porque pensa que Ele já não te ama do mesmo jeito. Não porque Deus mude, mas porque a ferida te ensinou a esperar mudanças bruscas no amor. Você se acostumou a não se sentir seguro por muito tempo. Aprendeu a desconfiar do afeto. Aprendeu que o que é bom pode ser retirado sem aviso. E agora, sem perceber, projeta isso no coração de Deus. Mas escute isto com toda a sua alma. A sua experiência de Deus nem sempre é a mesma coisa que a verdade sobre Deus. Você pode sentir que Deus está longe e estar enganado.
Pode sentir que ele está irritado com você e estar enganado. Pode sentir que o amor dele sobe e desce conforme o seu comportamento e estar enganado. Porque os seus sentimentos são reais, sim, mas nem sempre são fiéis. Muitas vezes foram moldados pelo que você viveu, pelo que sofreu, pelo que te faltou. E uma ferida antiga pode te fazer interpretar mal até mesmo o amor mais puro. Por isso, Isaías 49, versículos 15 e 16, é tão poderoso. Diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu nunca me esquecerei de ti. Eis que, nas palmas das minhas mãos, te gravei. Que forma tão terna e firme de Deus falar com você. Ele não diz que te escreveu com algo que pode ser apagado. Não diz que te anotou provisoriamente. Diz que te gravou, que deixou o seu nome marcado em suas mãos. Isso significa permanência, intenção, proximidade. Cada vez que Deus, falando de forma humana, abre as mãos, você está ali. Não há como ele te olhar sem te lembrar. Não há possibilidade de esquecimento em um amor assim. É como alguém que passou anos usando lentes quebradas. Vê tudo embaçado, distorcido, torto. E depois de tanto tempo, começa a acreditar que o problema está no mundo. Acredita que a realidade é assim, confusa, instável, ameaçadora. Mas não. O mundo não era o problema. As lentes eram o problema. E hoje, Deus quer tirar de você essas lentes antigas que a ferida colocou. Essas lentes que te fazem pensar que Ele é como quem te feriu. Essas lentes que te fazem esperar distância, exigência, frieza ou abandono. E Ele te diz com ternura: olhe para mim outra vez, mas olhe como eu realmente sou, não como te ensinaram a me ver, não como te tratou quem falhou, não como te falou quem te feriu. Por isso hoje, você precisa parar e se perguntar com sinceridade: aquilo que eu acredito sobre Deus, eu aprendi na sua palavra, ou aprendi na minha dor. Essa ideia de que Ele se cansa de você, de que se decepciona rápido, de que te dá amor por temporadas, de que você precisa conquistar tudo, vem da Bíblia ou vem da sua ferida? E se você descobrir que vem da ferida, não se condene. Entregue isso. Diga: Senhor, ensina-me quem Tu és de verdade. Arranca dos meus olhos o que distorce o Teu rosto. E deixe que Ele te sussurre profundamente: eu não sou como quem te feriu. Eu não vou embora. Eu não mudo. Eu não coloco condições para te amar. O meu amor por você é o mesmo ontem, hoje e sempre. E agora vem a pergunta que talvez já esteja crescendo dentro de você. Se tudo isso vem de padrões tão profundos, será que realmente pode mudar? A resposta vai te encher de esperança. No Emero 6, Deus te projetou com a capacidade de mudar. Talvez uma parte de você já tenha desistido desse assunto. Talvez você tenha dito em silêncio: eu sempre fui assim, sempre me apego, sempre penso demais, sempre me desorganizo quando alguém se afasta, sempre acabo buscando segurança onde não existe. E como você passou tantos anos se vendo da mesma maneira, começou a acreditar que isso já é a sua identidade, que você nasceu assim, que vai morrer assim, que esse padrão já criou raízes profundas demais para mudar. Mas escute isto com todo o amor com que uma verdade pode ser dita. Isso não é verdade. Deus não te projetou para ficar preso para sempre no mesmo ciclo de dor. Ele não te formou para viver condenado a repetir uma e outra vez a mesma ferida com nomes e rostos diferentes. Ele te criou com a capacidade de ser renovado, de ser restaurado, de aprender uma nova forma de amar, uma nova forma de descansar, uma nova forma de se relacionar. O que o seu coração aprendeu em meio ao medo não tem mais autoridade do que aquilo que Deus pode ensiná-lo em meio à sua presença. E talvez você pense: mas eu passei a vida inteira sentindo isso. Passei anos reagindo da mesma forma. Passei décadas correndo atrás de amor,
medo, aprovação, segurança. Como algo que esteve comigo por tanto tempo pode mudar? E a resposta é simples, mas poderosa, porque o tempo não é mais forte do que Deus. Não importa se você tem 25 anos e isso já te cansou. Não importa se você tem 40, 50 ou 65 e sente que certas partes de você já ficaram fixas para sempre. A promessa de Deus não vence. A ternura de Deus não expira. A capacidade que Ele colocou em você para ser transformado não acaba com os anos. Enquanto o seu coração estiver disposto, Deus pode tocar hoje aquilo que a dor construiu durante décadas. Romanos 12:2 diz com uma clareza linda: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repare bem nessa palavra. Transformai-vos. Não diz resigne-se. Não diz acostume-se. Não diz sobreviva como puder. Diz transformai-vos. E isso significa que o que hoje parece fixo não está terminado. Que a sua maneira de pensar, de sentir, de reagir, de buscar amor, pode ser alcançada pela mão de Deus e lentamente renovada por dentro. E aqui há algo muito importante. Essa transformação não acontece apenas porque um dia você se cansou de sofrer e decidiu apertar os dentes com mais força. Não acontece apenas porque você prometeu não reagir mais assim. Não acontece só por força de vontade. Acontece quando você se expõe uma e outra vez à presença de alguém que é seguro, constante, fiel e amoroso. Acontece quando seu coração, acostumado ao medo, começa a permanecer diante de Deus tempo suficiente para descobrir que Ele não muda de humor com você, que não desaparece quando você mais precisa, que não te dá migalhas de amor, que não brinca com a sua segurança. E quando você se expõe assim a Ele, algo começa a se reorganizar por dentro. Pense em um caminho de terra por onde passaram carros durante muitos anos, sempre os mesmos sulcos, sempre a mesma direção. Tão marcados que parece impossível ir por outro lado. Cada roda volta a cair no mesmo lugar, quase sem perceber. Assim, você viveu muitas vezes. Alguém demora a responder e a sua mente cai no sulco do abandono. Alguém muda um pouco e o seu coração cai no sulco do pânico. Você sente distância e volta ao sulco do desespero. Mas agora Deus começa a abrir um caminho novo. No começo é difícil. No começo parece estranho. No começo, o carro quer voltar para o caminho antigo, porque já o conhece. Mas se você continuar passando pela rota nova, uma e outra vez, com paciência e constância, começa a se formar um sulco diferente. Não porque o antigo desapareceu em uma noite, mas porque o novo está ficando mais forte a cada dia. Assim Deus trabalha dentro de você. Cada vez que você escolhe a verdade dele, em vez da sua ferida, é como passar mais uma vez pelo caminho novo. Cada oração sincera abre caminho. Cada versículo repetido com fé abre caminho. Cada vez que você para antes de reagir e diz: Senhor, não vou acreditar no medo, vou acreditar em Ti, abre caminho. Cada vez que a sua alma, em vez de correr atrás de alguém, corre para a presença de Deus, abre caminho. Não subestime o que Ele faz nesses momentos que parecem pequenos. O reino de Deus muitas vezes começa como uma semente, em silêncio, debaixo da terra. Mas isso não impede que cresça. Por isso, nesta semana, faça algo simples mais profundo. Escolha um versículo dentre os que você ouviu hoje. Apenas um. Talvez Romanos 12:2. Talvez Salmo 62. E repita em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Não como uma frase vazia, não como uma tarefa religiosa. Diga devagar, diga como se Deus estivesse sussurrando para você. Deixe entrar, deixe permanecer, deixe formar um novo caminho no seu coração. Não se esqueça disto. O seu passado escreveu o primeiro rascunho, mas Deus tem a caneta para escrever o final. E uma das ferramentas mais poderosas que Ele te deu para essa transformação
É algo que talvez você faça todos os dias sem perceber o peso que isso tem diante do céu. Número 7. O que acontece dentro de você quando fala com Deus. Você sabe o que acontece dentro de você quando realmente fala com Deus. Não me refiro a quando você repete palavras aprendidas, nem quando ora com pressa porque sente que precisa cumprir algo. Falo daquele momento em que você finalmente se senta diante dele, sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentar parecer forte. Aquele momento em que você baixa a guarda e diz: Senhor, aqui estou. Assim, cansado, assim confuso, assim necessitado. E mesmo que por fora pareça que nada de extraordinário aconteceu, por dentro algo começa a se mover. Porque a oração não é apenas um dever espiritual, não é uma tarefa para que Deus não se irrite, não é uma obrigação que você cumpre para se sentir melhor consigo mesmo. A oração é o lugar onde o seu coração ferido entra em contato com uma presença que não se altera, que não desaparece, que não responde com frieza, que não brinca com a sua necessidade. E isso, mesmo que você não perceba imediatamente, começa a te transformar. O seu coração passou anos tentando descansar em braços instáveis, em vozes inconstantes, em pessoas que um dia estão e no outro não. Mas quando você ora de verdade, você se expõe a alguém que permanece. A alguém que continua ali mesmo quando você chega quebrado, mesmo quando não sabe o que dizer, mesmo quando vem com mais perguntas do que respostas. E isso importa muito mais do que você imagina, porque o coração não precisa apenas ouvir que Deus existe, precisa experimentar que Deus está. Precisa permanecer tempo suficiente diante dele para descobrir que o amor dele não sobe e desce conforme o seu comportamento. Que a presença dele não depende do seu estado emocional. Que a proximidade dele não se interrompe porque você está fraco. Quando você persevera na presença dele, algo que estava sempre em alerta começa a baixar a guarda. Algo que estava tenso começa a relaxar. Algo que vivia correndo atrás de aprovação começa, pela primeira vez, a respirar. Mas aqui há algo muito importante. A imagem que você carrega de Deus quando ora muda completamente o que acontece dentro de você. Se você se aproxima pensando que ele está irritado, decepcionado, cansado de você, o seu coração não descansa. Ele se encolhe, se protege, mede as palavras. Tenta não errar. Ora como quem entra em um lugar onde há alguém difícil de agradar. E assim não há repouso. Assim não há descanso. Assim a oração se torna mais uma forma de tensão. Mas quando você começa a entender que está diante de um pai que te olha com ternura, que não se assusta com a sua ferida, que não se afasta quando você chora, que não retira a sua mão porque hoje você está fraco, então tudo muda. Então a oração deixa de ser atuação e se torna refúgio. Deixa de ser esforço e se torna encontro. Deixa de ser medo religioso e se transforma no lugar onde a sua alma aprende, pouco a pouco, que já não precisa mendigar segurança. Isaías 26:3 diz de uma forma linda: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Que promessa tão grande! Perfeita paz. Não um pouco de alívio, não alguns minutos de distração, não uma calma superficial que se rompe ao primeiro problema. Perfeita paz. E observe o que não diz. Não diz que essa paz é para quem nunca chora. Não diz que essa paz é para quem jamais duvida. Não diz que essa paz é para quem faz tudo perfeitamente. Diz que é para aquele cujo pensamento permanece em Deus, ou seja, para quem volta uma e outra vez à sua presença, para quem fixa a mente nele, para quem mesmo tremendo decide permanecer. É como entrar encharcado em um lugar aquecido depois de passar horas na chuva. Lá fora tudo era frio, desconforto, vento, tremor. Seus músculos estavam tensos, suas mãos geladas, seu corpo inteiro reagia ao ambiente. Mas você entra nesse lugar
aquecido e não precisa fazer nada extraordinário. Não precisa criar o calor. Não precisa convencer o ambiente a te receber. Você apenas entra e permanece. E aos poucos o calor começa a fazer o seu trabalho. Seus ombros relaxam, suas mãos se soltam, sua respiração muda. A oração é esse lugar. Você não precisa de palavras perfeitas, não precisa impressionar Deus, só precisa entrar e permanecer. E o calor da presença dele começa a curar o que esteve exposto ao frio por tanto tempo. Por isso hoje quero te deixar algo simples, mas profundo. Antes de dormir, desligue o telefone, faça silêncio. Sente-se diante de Deus por 5 minutos. Não peça nada, não explique demais. Não tente fazer uma oração bonita. Apenas diga devagar: aqui estou, Senhor, e tu estás aqui comigo. E então, permaneça. Se vier o choro, permaneça. Se vier o silêncio, permaneça. Se no começo você não sentir nada, permaneça. Porque muitas vezes a cura não começa quando você fala muito, mas quando finalmente para de fugir. Não se esqueça disto. A oração não é apenas falar com Deus, é permanecer tempo suficiente para que a presença dele cure o que as suas palavras não conseguem. E agora quero te mostrar um versículo que descreve com uma clareza impressionante o que a dependência emocional faz na sua vida. Porque quando você o ouvir, vai entender por que Deus quer te libertar disso. Número 8. O arbusto do deserto e a árvore junto ao rio. Há uma passagem em Jeremias que parece ter sido escrita para este momento da sua vida. Não é exagero. Há partes da palavra que não apenas ensinam, também desmascaram. Mostram com uma clareza que às vezes incomoda, mas que também liberta. E Jeremias desenha 2 quadros tão precisos que quando você os olha com honestidade, entende por que tem se sentido tão cansado por dentro. Entende por que às vezes, mesmo quando por fora parece que está tudo bem, por dentro você continua sentindo seca. Entende por que Deus quer te mover de uma forma de viver para outra completamente diferente. O primeiro quadro é duro, mas real. Deus fala da pessoa que coloca a sua confiança no homem, que faz de outro ser humano o seu braço, o seu apoio principal, a sua segurança, a sua fonte, e diz que essa pessoa será como um arbusto no deserto. Que imagem tão forte, um arbusto em um lugar seco, áspero, isolado. Pode ser que de longe ainda conserve forma, pode até ter alguma cor, pode parecer que ainda está vivo, mas não tem profundidade, não tem rio, não tem uma fonte constante. Vive exposto, vive dependendo de algo frágil. Vive à mercê do clima, do vento, do calor, do que venha ou deixe de vir de fora. E é exatamente isso que acontece quando você faz de uma pessoa o lugar onde a sua alma tenta descansar. Você começa a secar sem perceber. A sua paz depende de como te respondem. O seu ânimo depende de como te olham. A sua estabilidade depende de se aproximam ou se afastam. E então você deixa de viver de dentro para fora e começa a viver de fora para dentro. Tudo te move, tudo te afeta, tudo te abala. Uma mensagem pode te levantar por algumas horas. Um silêncio pode te derrubar pelo resto do dia. E o problema não é sentir. O problema é ter colocado as suas raízes em algo que nunca foi feito para sustentar o peso da sua alma. Jeremias 17, versículos 5 a 8, diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, mas a sua folha ficará verde. Pare um momento, leia isso de novo por dentro. Não verá quando vem o bem. Essa frase toca algo muito profundo, porque a dependência emocional não apenas te faz sofrer, também te cega.
Mantém você tão focado no que uma pessoa te dá ou te tira, que você acaba não vendo as coisas boas que Deus já colocou ao seu redor. Não vê a paz que Ele está te oferecendo. Não vê as pessoas saudáveis que estão por perto. Não vê a porta que se abriu. Não vê a mão de Deus te sustentando. Está tão concentrado na fonte errada que não reconhece a água verdadeira. E então aparece o segundo quadro. A árvore junto ao rio, não uma planta de vaso, não um arbusto sobrevivendo. Uma árvore, firme, plantada, com raízes profundas. Não porque nunca enfrente calor, mas porque o calor já não determina o seu destino. Não porque nunca haja seca, mas porque a seca já não tem a última palavra. Essa árvore permanece verde porque não vive dependendo do que é visível. A sua força não vem da superfície. As suas raízes encontraram algo mais profundo, algo constante, algo que não muda com as estações. E é isso que Deus quer para você. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida com raízes. Não uma existência sem necessidades, mas uma conexão tão profunda com Ele que a necessidade não te governe. Repare em algo precioso. O texto não diz apenas que essa pessoa confia no Senhor para receber coisas. Diz que cuja confiança é o Senhor. Ou seja, Deus não é apenas o meio para obter paz. Ele é a paz. Não é apenas o caminho para você se sentir seguro. Ele é a sua segurança. Não é apenas quem te dá amor. Ele mesmo é o amor onde a sua alma descansa. E aí tudo muda, porque você deixa de dizer, Senhor, dá-me algo para me acalmar. E começa a dizer, Senhor, Tu és o que eu preciso. É a diferença entre uma planta, que depende de alguém vir com um copo de água, e uma árvore cujas raízes já encontraram um rio subterrâneo. A planta vive ansiosa. Será que vem hoje? Será que vão se lembrar de mim? E se não vierem? E se esquecerem? Mas a árvore não vive com esse pânico. Não porque não precise de água, mas porque já está conectada à fonte. Você não foi chamado para viver como uma planta de vaso, esperando migalhas emocionais para não murchar. Você foi chamado para ser uma árvore junto ao rio. Então hoje, pergunte a si mesmo com sinceridade. A sua vida se parece mais com o arbusto do deserto ou com a árvore plantada junto às águas? E se você perceber que se parece mais com o arbusto, não se condene. Reconheça e diga a Deus, Senhor, quero lançar minhas raízes em Ti. Porque quando as suas raízes estão em Deus, a seca ao seu redor não tem poder para te secar por dentro. E se esta palavra está tocando o seu coração, dê um like neste vídeo. Não pelos números, mas como uma forma simples de dizer, Senhor, estou ouvindo. E isso nos leva a uma verdade que muda completamente o que você acreditava sobre o amor. No Emero 9, o amor que te liberta do medo. Quero que você pare um momento e faça a si mesmo uma pergunta incômoda, mas necessária. De tudo o que você faz nos seus relacionamentos, quanto nasce do amor e quanto nasce do medo? Pense de verdade. Quando você liga uma e outra vez, faz isso porque deseja compartilhar o seu coração ou porque algo dentro de você entra em pânico se não recebe resposta. Quando cede, quando se cala, quando se adapta demais, quando perdoa rápido demais, quando aceita migalhas que sabe que não deveria aceitar, você faz isso por amor saudável ou porque tem medo de ficar sozinho. É aí que muitas coisas começam a vir à tona. Porque a dependência emocional sabe se disfarçar muito bem. Ela veste roupas de amor, fala como amor, se apresenta como entrega, como intensidade, como paixão, como conexão profunda. Mas quando você olha por dentro, muitas vezes não encontra paz. Encontra medo. Medo do abandono. Medo da rejeição. Medo de ser substituído. Medo de não ser suficiente. Medo de que se você não fizer mais, se não der mais, se não se sacrificar um pouco mais, essa pessoa vai embora. E então você não ama a partir da liberdade.
Ama a partir do alarme. Não abraça a partir da plenitude. Abraça a partir da necessidade. Não fica porque quer. Fica porque tem medo de perder. E é importante dizer isso sem enfeites. Nem tudo o que parece amor é amor. Há vínculos que parecem intensos, mas são sustentados pela ansiedade. Há relacionamentos que parecem profundos, mas são movidos pelo terror da solidão. Há perdões que não nascem de um coração saudável, mas do pânico de ficar sem ninguém. E enquanto você chama de amor aquilo que na verdade é medo, continua preso em uma prisão que parece afeto, mas drena a sua vida por dentro. Por isso, a palavra de Deus vem e traça uma linha clara, onde talvez você tenha vivido confuso. 1 de João 4,18 diz: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Que palavra forte e libertadora! No amor não há medo. Não diz que no amor há um pouco de medo. Não diz que o medo se acomoda em um canto e aprende a conviver. Diz que o amor perfeito lança fora o medo, expulsa, não negocia com ele. E quando a Escritura fala de amor perfeito, não está falando de um amor humano sem falhas. Está falando de um amor completo, pleno, maduro. Um amor que não deixa espaços para que o medo continue governando. E quem ama assim? Só Deus. Só Deus te ama de uma forma tão segura, tão estável, tão inteira, tão sem segunda intenção, que o medo perde espaço quando o amor dele entra de verdade no seu coração. Porque quando você sabe que é amado por aquele que não muda, já não precisa mendigar confirmação, como se o seu valor dependesse do humor de outra pessoa. Quando você sabe que está sustentado por aquele que prometeu não te soltar, já não precisa controlar cada distância como se disso dependesse a sua sobrevivência. Quando você sabe que foi escolhido pela graça, já não vive tentando conquistar amor com sacrifícios desesperados. O medo é como um inquilino que entrou no seu coração há anos e desde então começou a agir como dono. Sentou na sala, abriu as gavetas, deu ordens, decidiu para quem ligar, quando ceder, quanto suportar quando correr atrás de alguém e quando perder a sua paz completamente. Te convenceu de que tinha direito de morar ali. E como já faz tanto tempo que está dentro, a presença dele até parece normal. Mas o amor de Deus chega de outra forma. Chega como o verdadeiro dono da casa. Abre a porta, olha o medo de frente e diz: você não pertence aqui. Esta casa não é sua. Esta alma não é o seu território. Fora. E o medo, que por anos falou como Senhor, começa a perceber que já não tem a última palavra. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo. Significa que o medo já não precisa te governar, já não precisa dirigir as suas decisões, já não precisa definir o que você chama de amor. Porque agora você consegue discernir. Agora pode parar e se perguntar: isso que estou sentindo me leva à paz ou ao desespero? Me aproxima da liberdade ou me empurra a me perder? Me faz descansar ou me obriga a viver em vigilância? Se o que você sente tem mais medo do que paz, não é o amor de Deus, é dependência disfarçada. Por isso, da próxima vez que você sentir esse nó por dentro, esse medo de que alguém vai embora, esse pensamento de que não é suficiente, pare, não corra. Não haja imediatamente, não faça do medo o seu conselheiro. Respire e diga em voz alta: este medo não é o meu dono. O amor de Deus lança fora este medo. Diga isso mesmo que no começo não sinta totalmente. Diga até que a sua alma comece a lembrar. Porque há algo mais que Deus promete, e é talvez o que você mais precisa ouvir se alguma vez já foi abandonado. Nu é mero des, a promessa que cura a ferida do abandono. Há uma ferida que não se parece com nenhuma outra. Nem sempre grita, mas governa. Nem sempre aparece, mas pesa. É a ferida do abandono,
a de alguém que deveria ter ficado e não ficou, a de alguém que prometeu estar, mas foi embora, a daquela porta que se fechou quando você ainda precisava ouvir passos voltando na sua direção. E quando essa ferida entra no coração, ela não fica quieta. Começa a te ensinar mentiras, sussurra que é assim que o amor funciona, que hoje está e amanhã, quem sabe, que hoje te abraçam e amanhã se cansam, que hoje te juram permanência e amanhã desaparecem, sem olhar para trás. E você, sem perceber, começa a viver esperando isso, esperando o momento em que vão falhar com você, esperando o dia em que vão mudar, esperando o instante em que alguém vai soltar a sua mão, baixar a voz, dar um passo atrás. Por isso, às vezes, você não descansa nem quando tudo parece ir bem, porque não dói apenas o que já aconteceu. Também te persegue o que você teme que volte a acontecer. E assim, o abandono deixa de ser só uma memória. Torna-se uma forma de olhar a vida. Uma suspeita constante. Um alarme aceso dentro de você. Mas Deus não ignora essa ferida. Não a minimiza. Não te diz para simplesmente superá-la. Ele sabe o que o abandono faz com o coração humano. Sabe como quebra a confiança. Sabe como desorganiza a alma. E por isso, em um dos momentos mais frágeis do seu povo, falou com uma promessa que não era pequena, nem superficial, nem simbólica. Era uma promessa para um povo que estava prestes a entrar em uma terra desconhecida, com um futuro incerto, com seu líder prestes a partir, com medo real no corpo e no coração. E exatamente ali, quando tudo cheirava a mudança, a perda e a vulnerabilidade, Deus disse em Deuteronômio 31:6: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Escute bem essa promessa: não te deixará, não te desamparará. São duas frases, mas não dizem exatamente a mesma coisa. A primeira toca uma ferida. A segunda toca outra ainda mais profunda. Não te deixarei significa: eu não vou embora, não vou desaparecer quando o caminho escurecer, não vou me afastar quando você mais precisar de companhia, não vou me cansar de caminhar com você. E não te desampararei significa algo ainda mais terno. Não vou te soltar, não vou afrouxar a mão, não vou olhar para o outro lado enquanto você treme, não vou te abandonar à própria sorte. Deus responde ao medo visível e ao medo escondido. Responde ao temor do que vem e ao pavor de ser destruído por dentro. Porque há um medo que você consegue nomear com facilidade. Medo do futuro, medo de perder algo, medo de uma mudança. Mas há outro medo que vive mais fundo. É aquele terror silencioso, de que, se a vida ficar difícil, você vai ficar sozinho outra vez. De que, se a noite chegar, ninguém estará ao seu lado. De que, se a dor voltar, você terá que carregá-la sem braços, sem voz, sem presença. E Deus fala com esse medo também. Não com uma frase vazia, mas com seu próprio caráter. Porque a razão pela qual essa promessa cura não é apenas pelo que diz, mas por quem a diz. Os seres humanos mudam, se cansam, se distraem, prometem movidos pela emoção e depois se quebram no caminho. Mas Deus não muda. Ele não tem um amor variável. Não tem dias em que te ama mais e dias em que se afasta um pouco. Ele é fiel não porque as circunstâncias sejam fáceis, mas porque a sua natureza não muda. Pense em uma criança em um hospital. Ela tem medo. Não entende completamente o que está acontecendo, mas sabe que algo dói e que um momento difícil está por vir. Olha para o quarto, as luzes, os instrumentos e por dentro se encolhe. Então o pai se senta ao lado da cama, segura sua mão e diz: não vou sair daqui. Aconteça o que acontecer, quando você abrir os olhos, eu vou continuar nesta mesma cadeira. Isso muda algo na criança. Talvez o procedimento ainda seja real.
Talvez o medo não desapareça de imediato. Mas agora ela não enfrenta a escuridão sozinha. Agora há uma presença ao lado da cama. Agora há uma mão que não solta. É isso que Deus está te dizendo hoje. Não necessariamente que não haverá noites difíceis, mas que nenhuma dessas noites terá o poder de te deixar sozinho. E talvez seja isso que a parte de você que foi abandonada mais precisa ouvir. Não uma explicação, não uma fórmula, não um sermão. Apenas uma presença fiel. Apenas a certeza de que alguém finalmente fica. Por isso, hoje você pode fechar os olhos e fazer algo simples, mas profundo. Não imaginei Deus distante. Não o imagine impaciente. Não o imagine te observando de longe. Veja-o sentado ao seu lado, quieto, firme, presente, sem pressa, sem reprovação. Apenas ali, como quem já decidiu ficar antes mesmo de você acordar. Como quem não está negociando a própria permanência. E deixe que ele sussurriço bem fundo. Eu sei o que o abandono faz ao coração. Por isso eu prometo que nunca vou te soltar. E isso que Deus acabou de sussurrar tem um peso que você ainda não terminou de compreender, porque há um acontecimento na história que transforma essa promessa em algo absolutamente inquebrável. No Hemero 11, o dia em que Deus foi abandonado para que você não fosse. Há momentos em que uma verdade não apenas se ouve, ela te atravessa. E o que vou te dizer agora é uma dessas verdades. Porque se você tem carregado a ferida do abandono, se dentro de você ainda vive esse medo de que um dia te deixem, de que um dia se cansem, de que um dia o amor se retire e você fique outra vez olhando para uma porta fechada, então o que aconteceu na cruz não é apenas uma doutrina para você. É remédio, é resposta, é consolo, é o centro de tudo. Porque na cruz aconteceu algo tão profundo que o coração humano mal consegue começar a compreender. Jesus, o Filho amado, o Filho perfeito, aquele que vivia em comunhão total com o Pai, gritou uma frase que até hoje quebra por dentro todo aquele que a escuta de verdade. Mateus 27:46 diz: Por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Escute esse clamor. Não é uma frase pequena, não é um detalhe a mais no relato. É um grito que sai da profundidade da dor. É o grito do abandono. É o grito da escuridão. É o grito de alguém que entra na ferida mais profunda que existe. E talvez você conheça um pouco dessa dor. Talvez você também já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação de que alguém foi embora quando você mais precisava. Aquela impressão de que você chamou e ninguém respondeu. Aquele vazio gelado que fica quando o coração esperava companhia e, em vez disso, encontrou silêncio. Por isso, essa cena da cruz não é estranha à sua história. Jesus entrou exatamente no lugar que você mais teme. Entrou na experiência mais escura de todas. Não de longe. Não como espectador, não como alguém que observa a sua dor e te diz para ter paciência. Ele mesmo entrou na noite do abandono. E por que fez isso? Porque havia uma promessa que Deus queria assegurar a você de uma vez por todas. A promessa que você ouviu antes: não te deixarei, nem te desampararei. Mas, para que essa promessa chegasse até você como algo firme, alguém precisava carregar aquilo que você merecia e aquilo que o seu coração mais teme. E esse alguém foi Jesus. Ele foi desamparado para que você nunca fosse. Ele absorveu na cruz a solidão mais absoluta para que a sua história não terminasse em abandono. Ele entrou na separação para que você pudesse viver sob uma promessa de presença permanente. Isso significa algo profundamente eterno. Quando você diz, ninguém entende o que essa ferida fez comigo, a cruz responde, sim, Deus entende. Quando você pensa, essa dor me marcou para sempre, a cruz responde, eu entrei nessa dor para redimi-la por dentro. Quando você sente que Deus não sabe o que é ser deixado sozinho,
A cruz te mostra o Filho clamando em uma escuridão que nenhum coração humano suportaria. Deus não te observa de longe pedindo que você supere o que aconteceu. Deus levou o seu sofrimento tão a sério que permitiu que ele tocasse o seu próprio filho. É como um pai que vê que seu filho tem medo de um quarto escuro. Ele poderia dizer do lado de fora que não há problema. Poderia pedir que fosse forte. Poderia até corrigi-lo por ter medo. Mas em vez disso, entra primeiro, atravessa a porta, entra na escuridão, permanece ali, enfrenta, e depois sai, segura a mão do filho e diz: eu já estive aqui, já enfrentei isso por você. Você não precisa entrar sozinho. Foi isso que Jesus fez na cruz. Entrou na noite mais densa. Entrou no abandono mais profundo. Entrou no lugar onde a alma treme e tudo parece perdido. E saiu de lá com a vitória em suas mãos, para que quando você sentir escuridão, saiba que não está entrando em um lugar desconhecido. Ele já esteve ali. Ele já venceu ali. Ele já deixou acesa uma promessa no meio dessa noite. Por isso, quando a ferida do abandono bater à sua porta, não responda apenas com suas emoções. Responda com a cruz. Diga ao seu coração, mesmo que ele esteja tremendo: Jesus foi abandonado para que eu nunca fosse. O seu grito na cruz garantiu a minha promessa. A sua dor assegurou a minha companhia. A sua noite abriu o meu amanhecer. Você não está inventando consolo. Está lembrando uma verdade selada com sangue. E escute bem, a cruz não apenas perdoou o seu pecado. A cruz também tocou o seu abandono. A cruz não apenas abriu o céu para você, também fechou a porta para a mentira de que você vai terminar sozinho. A cruz não apenas te reconciliou com Deus, também falou com essa parte ferida da sua alma que ainda teme ser deixada para trás. E agora, com essa verdade ardendo no seu coração, já podemos falar de algo muito prático e necessário. Como, passo a passo, soltar as pessoas e abraçar Deus como a sua verdadeira segurança. Número 12. Soltar não é deixar de amar, é deixar de depender. É aqui que muitos se confundem e talvez você também tenha se confundido. Porque quando você escuta a palavra soltar, o seu coração ferido traduz como perder, como renunciar, como deixar de amar, como se tornar frio, como fechar o coração para não sofrer mais. Mas isso não é o que Deus está te pedindo. Deus não está te chamando a endurecer. Não está dizendo que você deve deixar de amar as pessoas, se afastar de todos, viver isolado, como se a cura fosse nunca mais precisar de ninguém. Não. O próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Ele não desenhou a sua alma para o isolamento. Ele a desenhou para o amor, para a comunhão, para a companhia. Mas uma coisa é companhia e outra muito diferente é transformar alguém no seu sustento interior. É isso que Deus quer colocar em ordem. Não tirar o amor, mas purificá-lo. Não arrancar os vínculos, mas curá-los. Não te ensinar a viver sem ninguém, mas te ensinar a viver sem colocar sobre alguém um peso que só ele pode carregar. Porque há uma diferença enorme entre dizer eu te amo e desfruto da sua presença e dizer sem você eu não consigo respirar por dentro. Há uma diferença entre compartilhar a vida com alguém e entregar a essa pessoa as chaves da sua paz. Há uma diferença entre se alegrar com uma presença e desmoronar porque essa presença se tornou a sua única fonte. E talvez você tenha passado muito tempo confundindo uma coisa com a outra. Talvez tenha chamado de amor essa necessidade de que alguém te acalme, te confirme, te resgate, te responda, te complete. Mas o amor saudável não funciona assim. O amor saudável não nasce de um vazio desesperado, mas de um coração que já tem fundamento. Por isso, o saudável é poder dizer: minha vida é melhor com você. Sim, sua presença me abençoa. Sim, seu amor me alegra. Sim, mas se um dia você não estiver, eu não desapareço. Eu não me destrua. Eu não fico sem chão. Porque o meu fundamento não é você. O meu fundamento
é Deus. E isso não é dureza, não é indiferença, não é orgulho espiritual, é liberdade. É o tipo de liberdade que te permite amar sem sufocar, dar sem manipular, ficar sem se arrastar, ir embora sem sentir que a alma está sendo arrancada do corpo. É a liberdade de um coração que já não usa as pessoas como muletas para sobreviver, mas as recebe como presentes de Deus para caminhar acompanhado. Por isso, o Salmo 73, versículos 25 e 26, tem uma beleza tão profunda. Diz: "A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre." Que honestidade linda! O salmista não finge força. Não diz que não sente dor. Não diz que nunca treme por dentro. Ele diz: "A minha carne e o meu coração desfalecem." Ou seja, sim, há dias em que você se quebra. Sim, há dias em que sente saudade. Sim, há dias em que o coração se cansa. Mas ali mesmo, no meio dessa verdade humana, ele levanta outra verdade mais alta. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso é maturidade espiritual. Não é deixar de sentir. É sentir sem perder o centro. É reconhecer a dor sem transformá-la na sua identidade. É sentir falta de alguém sem transformá-lo em seu Deus. É chorar uma ausência sem declarar que a sua vida acabou. É dizer: sim, dói, mas não me define. Sim, me afeta, mas não me destrói. Sim, eu preciso de amor, mas a minha porção final não está em mãos humanas. Está em Deus. Pense em um barco no meio do mar. O barco precisa da água para avançar. Foi feito para navegar ali. Mas a sua estabilidade não vem da água. A água pode estar calma ou agitada. Pode se mover com violência. Pode levantar ondas inesperadas. E se o barco tentar encontrar firmeza na mesma superfície que muda a cada momento, ele afunda. O que o sustenta não é a água, é a âncora. A âncora desce mais fundo. Se prende a algo firme, se fixa em algo que não se move no ritmo da tempestade. Assim acontece com você. As pessoas fazem parte do mar onde você navega. São companhia, beleza, aprendizado, consolo, história compartilhada. Mas não foram criadas para ser a sua âncora. Se você fizer da água a sua estabilidade, qualquer onda te vira. Um dia ruim te desorganiza. Uma distância te abala. Uma mudança te rouba a paz. Mas se a sua âncora está em Deus, você pode continuar navegando mesmo quando o mar se agita. Você se move sim. Você sente sim. Mas não afunda. Por isso hoje você precisa olhar com coragem para uma relação específica. Aquela pessoa com quem no fundo você sente: sem ela eu não consigo. Sem ele eu não sou eu. Sem a atenção dele eu me apago. E levar isso diante de Deus sem máscaras, não para negar o amor, mas para purificá-lo. Você pode dizer hoje: Senhor, tu sabes o quanto amo essa pessoa. Tu sabes o quanto ela é importante para mim. Mas hoje eu declaro algo mais profundo. A minha porção és tu. A minha rocha és tu. A minha segurança final não está nesta relação. Está na tua fidelidade. Não esqueça isto. Soltar não é perder. Soltar é parar de segurar com desespero aquilo que nunca foi seu para sustentar como fonte de vida. E isso nos leva a algo que muitos não querem ouvir, mas que você precisa aceitar se realmente quer ser livre. Número 13. Aguentar não é o que Deus te pede. Na nossa cultura, aguentar muitas vezes é aplaudido como se fosse uma virtude santa. Aguenta por amor. Aguenta pelos teus filhos. Aguenta porque um bom crente não desiste. Aguenta porque Deus aborrece o fracasso. E assim, sem perceber, podem te ensinar a chamar de fidelidade aquilo que na verdade está te quebrando por dentro.
Podem te ensinar a batizar como maturidade algo que é apenas medo, culpa ou costume. E você acaba cerrando os dentes, carregando mais do que pode, sorrindo por fora, enquanto por dentro a sua alma vai se apagando. Claro que a perseverança existe na Bíblia. Claro que há momentos em que Deus te chama a permanecer firme, a não abandonar o que é bom, a não fugir do processo, a não soltar aquilo que Ele realmente te pediu para cuidar. Mas aguentar abuso não é perseverança. Aguentar maus tratos não é fé. Permanecer em um relacionamento que te humilha, te quebra, te controla ou te consome por dentro, enquanto você diz que faz isso por Deus, não é obediência. Deus não recebe glória quando você chama de cruz um peso que Ele nunca te entregou. Deus não se alegra vendo um dos seus filhos se destruindo lentamente enquanto tenta se convencer de que isso é santidade. Porque uma coisa é perseverar com propósito e outra, completamente diferente, é sofrer sem sentido. Uma coisa é atravessar uma estação difícil sustentado pela verdade e pela presença de Deus. Outra, completamente diferente, é viver preso em um ciclo que rouba a sua paz, a sua dignidade e a sua vida, enquanto alguém repete que isso é o que os fortes fazem. A dependência emocional se aproveita muito dessa confusão. Ela sussurra que, se você for embora, falhou. Que se colocar limites é egoísta. Que se parar de carregar os outros, está traindo o amor. Mas isso não vem do coração de Deus. Isso vem de uma mistura de medo, ferida e mentiras que precisam ser confrontadas. Jesus falou de algo completamente diferente. Em Mateus 11, versículos 28 ao 30, disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Escute bem o que não diz. Não diz, venham a mim e eu vou ensinar vocês a aguentar mais. Não diz, tragam o seu cansaço e eu os tornarei mais resistentes ao peso. Não diz, eu vou colocar uma carga mais religiosa sobre vocês para que aprendam a suportar melhor. Não. Ele diz, eu vos aliviarei. Isso muda tudo, porque a linguagem de Jesus não é a linguagem do esmagamento, é a linguagem do alívio, do descanso, do coração que finalmente deixa de sustentar aquilo que nunca deveria carregar sozinho. E quando ele fala do seu jugo, não está falando de uma escravidão mais pesada. Está falando de uma direção diferente, de uma maneira de caminhar com ele que organiza sua vida sem te esmagar. O jugo da dependência emocional te esgota, rouba a sua alegria. Te mantém sempre em alerta, te faz sentir responsável pelo que os outros sentem, pelo que os outros decidem. O jugo de Cristo não funciona assim. Ele te dá direção sem te sufocar, te guia sem te quebrar, te sustenta sem exigir que você seja o seu próprio salvador. É como uma pessoa que passou anos carregando um saco cheio de pedras nas costas. No começo, talvez nem se lembre de quando colocaram aquilo nela. Já se acostumou com o peso, já aprendeu a andar curvada. Cada pedra tem um nome: medo, culpa, vergonha, obrigação, codependência, silêncio. E como viveu tanto tempo assim, quando alguém diz para largar o saco, até parece irresponsável. Pensa que carregar é prova de amor. Pensa que, se largar, vai decepcionar todo mundo. Pensa que o seu sofrimento prova a sua fidelidade. Mas então chega Jesus e não a parabeniza por carregar mais do que todos. Ele diz, larga isso. Isso não foi feito para você. Eu tenho algo mais leve, algo que não te destrói, algo que vem do meu coração. E aí está a verdadeira força. Não em continuar carregando o que te mata lentamente, mas em ter coragem de soltar, em reconhecer que nem tudo o que você suportou era vontade de Deus, em admitir que algumas coisas não estavam te santificando, estavam te desgastando, em aceitar que pedir ajuda
não é fraqueza espiritual. É humildade, é verdade, é obediência. Por isso, hoje você precisa se perguntar com toda sinceridade: há algo na sua vida que você tem aguentado há muito tempo e chamou de fé, mas na verdade está te destruindo? Há um relacionamento, uma dinâmica, um peso, uma forma de viver que já não te deixa respirar? Se a resposta é sim, não se feche mais. Fale com alguém sábio, com um pastor maduro, com um conselheiro de confiança, com uma pessoa de Deus que não romantize a sua dor. Pedir ajuda não te faz menos forte, te faz mais livre. Não se esqueça disso. Deus não te chamou para aguentar com os dentes cerrados. Ele te chamou para descansar Ele enquanto Ele luta por você. E esse processo de liberdade não se faz sozinho. Isso nos leva a algo fundamental. Número 14. Você não foi projetado para curar sozinho. Há uma armadilha muito sutil nesse processo de cura, e é pensar que porque Deus está com você, então você já não precisa de mais ninguém. Parece uma ideia espiritual, parece madura, até soa forte, mas muitas vezes não é fé, é defesa. É uma maneira elegante de continuar se escondendo. Porque uma coisa é Deus ser a sua fonte, e outra, completamente diferente, é usar Deus como desculpa para não abrir o coração diante de ninguém. Você não foi projetado para curar em isolamento. Não foi criado para carregar a sua história em silêncio, para lutar todas as suas batalhas por dentro sem que ninguém saiba, para desabar a portas fechadas e depois sorrir diante de todos como se nada estivesse acontecendo. Deus não te formou para esse tipo de solidão. Ele te desenhou para comunhão, para caminhar com pessoas, para ter vozes sábias por perto, para receber oração, consolo, correção e companhia. Não para depender delas como se fossem a sua salvação, mas para se deixar acompanhar por elas como instrumentos da graça dele. E essa diferença importa muito, porque uma coisa é dependência e outra é comunhão. Dependência é quando você transforma uma pessoa no seu sustento emocional absoluto. Comunhão é quando você caminha com alguém sem entregar a ela o lugar que pertence somente a Deus. Dependência diz: sem você eu me quebro. Comunhão diz: graças a Deus pela sua companhia no caminho. Dependência sufoca. Comunhão sustenta. Dependência exige. Comunhão acompanha. Dependência nasce do medo. Comunhão nasce da verdade. Por isso, a cura mais profunda muitas vezes começa quando você faz algo que a sua ferida tentou evitar por anos. Dizer em voz alta o que realmente acontece com você, sem máscara, sem enfeite, sem tentar parecer mais forte do que está. Quando finalmente você consegue sentar com alguém seguro e dizer: é isso que eu sinto, é isso que acontece comigo, é isso que me dói, é assim que eu reajo, é assim que eu me prendo, é assim que eu me desorganizo, quando sinto que vão me deixar. E em vez de encontrar julgamento, você encontra presença. Em vez de vergonha, você encontra oração. Em vez de condenação, você encontra alguém que te ajuda a levar esse peso até Deus. Isso é profundamente bíblico. Davi fazia algo assim uma e outra vez diante do Senhor. Ele não levava versões maquiadas de si mesmo, não entregava frases religiosas limpas e organizadas. Ele abria o coração como estava, dizia quando tinha medo, dizia quando se sentia perseguido, dizia quando a alma dele parecia se desfazer em pedaços. E essa honestidade não o afastava de Deus. O aproximava ainda mais, porque a cura não começa quando você finge estar bem. Começa quando você para de esconder o que sangra. Tiago 5,16 diz com uma simplicidade que deveria derrubar muitas das nossas resistências: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Observe a ordem. Primeiro, honestidade. Depois, oração. E então, cura. Não diz: escondam bem e serão curados sozinhos.
Não diz isolem-se até passar, não diz esperem estar completamente fortes para então falar. Não. Deus desenhou algo diferente. Ele desenhou a cura dentro da vulnerabilidade, dentro da comunhão, dentro desse momento santo e tremendo em que alguém finalmente diz a verdade e outro permanece para ouvi-la com amor. Porque você não pode curar aquilo que não está disposto a nomear. E muitas vezes também não consegue nomear sozinho. Às vezes, você precisa de uma voz de fora que te ajude a enxergar o que você normalizou. Precisa de alguém que ore quando você já não encontra palavras. Precisa de alguém que te lembre da verdade quando a sua ferida grita mentiras. Precisa de uma comunidade saudável, não para substituir Deus, mas porque o próprio Deus muitas vezes te alcança através dela. É como uma ferida coberta por tempo demais. Se você a esconde sempre debaixo da roupa, se não limpa, se não permite que receba ar e luz, ela começa a piorar. Por fora talvez ninguém perceba nada, mas por dentro está infeccionando. Assim acontece com a alma. Aquilo que você esconde por muito tempo não fica parado, se aprofunda, se enrosca, se contamina de vergonha. Mas quando você finalmente expõe a ferida em um lugar seguro, quando a coloca sob a luz correta, quando permite que alguém maduro a veja sem se escandalizar, algo começa a fechar do jeito certo. A sua história precisa de ar, precisa de luz, precisa de uma comunidade segura onde você possa ser real sem sentir que isso diminui o seu valor. Não uma multidão, não qualquer pessoa, não qualquer um que opine sobre a sua vida, mas alguém confiável, alguém sábio, alguém que saiba ouvir com ternura e verdade. Por isso, nesta semana, faça algo concreto. Identifique uma pessoa de confiança, um pastor maduro, uma amiga sábia, um conselheiro, e compartilhe algo pequeno, mas real do que Deus te mostrou hoje. Você não precisa contar toda a sua história de uma vez. Apenas comece. A cura muitas vezes começa com uma conversa honesta. Não se esqueça disso. O que você esconde adoece você. O que você compartilha em uma comunidade segura, Deus pode usar para te curar. E agora, para encerrar, quero te levar de volta ao começo. No Número 15, o vaso já está cheio. Você se lembra do vaso do início? Aquele vaso ao qual você colocava carinho, atenção, presença, palavras bonitas, promessas e mesmo assim nunca se enchia completamente. Por um momento, parecia suficiente. Por um momento, você sentia alívio. Por um momento, acreditava que agora sim estava bem. Mas depois, o vazio voltava. Depois, a ansiedade regressava. Depois, outra vez, aquela necessidade de mais mensagens, de mais provas, de mais segurança. E não era porque você era exigente demais. Era porque havia uma fenda profunda que o amor humano não podia selar. Mas hoje, depois de tudo que você ouviu, Deus te traz de volta a essa imagem para te dizer algo que pode mudar toda a sua vida. Eu selei esse buraco. Você já não precisa viver mendigando o que eu já te dei. Você já não precisa correr atrás de ninguém para sentir que tem valor. Você já não precisa olhar cada relação como se dela dependesse a sua respiração interior. Você já não precisa viver sob o terror do "e se for embora?" Porque, ainda que outros mudem, Deus não muda. Ainda que outros se cansem, Deus não se cansa de você. Ainda que outros não saibam permanecer, Deus permanece. Ele é a rocha que não se move, o refúgio cuja porta nunca se fecha. O pai que se senta ao lado da sua cama e te diz no momento mais escuro: "Não saio daqui." Isso significa que o seu valor já não sobe e desce conforme a forma como te tratam. A sua identidade já não depende de alguém responder ou não responder. A sua paz já não está pendurada na presença instável de outro ser humano. Agora, a sua segurança tem um fundamento diferente, mais profundo, mais firme, mais eterno. Aquilo que antes você buscava desesperadamente na terra, agora você sabe que já lhe foi dado em Deus. E quando isso desce da cabeça para o coração,
algo dentro de você finalmente para de correr. Por isso, irmãos amados, quero que você faça algo comigo. Não apenas ouça esta parte. Viva! Coloque a sua mão sobre o peito. Sinta o seu coração bater. Fique um instante aí. Respire fundo. E agora repita comigo, não como uma frase vazia, mas como uma declaração que você está fazendo à sua alma, à sua ferida, à sua história e ao céu. Minha alma descansa somente em Deus. Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Não preciso que ninguém me complete, porque em Deus eu já estou completo. O seu perfeito amor expulsa o meu medo. Ele nunca me deixará, nem me desamparará. O meu passado não define o meu futuro. Os meus padrões não são o meu destino. Hoje eu solto a dependência e abraço a liberdade que Deus já pagou por mim na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça um momento nessa verdade. Não se apresse. Deixe que ela repouse dentro de você. Porque talvez você tenha repetido muitas coisas ao longo da vida, mas hoje está repetindo vida. Está repetindo verdade. Está colocando uma palavra nova em um coração que por anos só conheceu o medo. E essa verdade final se sustenta sobre uma promessa imensa. Romanos 8, versículos 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia isso outra vez por dentro. Nada, nem a ferida que você carrega desde a infância, nem o abandono que te marcou, nem os padrões que você repetiu durante anos, nem o seu medo mais antigo, nem a dor do que você perdeu, nem mesmo aquilo que ainda te custa soltar. Nada pode te separar do amor de Deus. Essa é a sua segurança agora. Essa é a sua base. Não a sua força, não a sua capacidade de controlar tudo, não a permanência de outra pessoa. O amor de Deus em Cristo Jesus. Aí a sua alma descansa. Aí começa a sua nova forma de viver. E se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se neste canal. Não como mais um número, mas como uma forma de dizer: quero continuar ouvindo a voz de Deus. Quero continuar caminhando nessa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Talvez você possa ser o instrumento que Deus use para lembrar outra pessoa de que ainda há refúgio, ainda há esperança, ainda há um lugar seguro para descansar. E antes de ir, escute este sussurro final de Deus sobre a sua vida. Você já não está vazio. Você já não está sozinho. Eu preenchi o que ninguém podia preencher. Agora, descanse. Descanse, meu filho. Descanse, minha filha. Porque eu sou o seu refúgio seguro. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém e amém. Agora volte por um momento ao início, aquele vaso que nunca parecia se encher. Aquela sensação de precisar de mais atenção, mais confirmação, mais palavras, mais presença e ainda assim continuar vazio. Hoje Deus te diz que o problema não era que ninguém tivesse te dado pouco demais. O problema era que você estava buscando em mãos humanas aquilo que só o amor dele podia selar. E essa é a verdade que este final deixa ardendo no coração. O vaso já não precisa continuar se perdendo por dentro, porque a sua segurança já não depende do que os outros fazem com você, mas do que Deus já decidiu ser para você. Ele permanece, ele não muda, ele não sai do seu lado. Por isso, faça agora mesmo a microprática desta mensagem. Coloque a sua mão sobre o peito, sinta o seu coração bater e diga ao Senhor com calma e com verdade: já não preciso correr atrás de ninguém para sentir que tenho valor. Já não preciso mendigar aquilo que tu já me deste. O meu refúgio está em ti. A minha paz está em ti.
A minha segurança está em ti. Repita essa verdade cada vez que a ansiedade quiser te levar de volta à antiga busca. Porque isso não é apenas uma emoção bonita. É uma nova posição da alma diante de Deus. E agora declare comigo: Senhor, renuncio a colocar a minha paz em mãos humanas. Renuncio ao medo de ser abandonado. Renuncio à mentira de que preciso que alguém me complete para poder viver em paz. Hoje recebo o teu amor como o meu refúgio seguro. Hoje creio que nada pode me separar do teu amor. Hoje descanso em ti. Em nome de Jesus. Amém. E receba esta bênção final. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, lemos que nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E em Filipenses 4, versículo 7, a palavra promete que a paz de Deus guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz cele hoje o que antes se esvaziava. Que o seu coração descanse e que finalmente você possa viver amado, sem depender de mais ninguém, para se sentir completo.